Fala aí galera, beleza? Rapaz, eu vou contar, viu, pra vocês. Ontem teve uma chuva aqui tão forte, eu tava gravando e não deu pra aproveitar nada o vídeo. Então tô regravando o vídeo hoje. Fala aí galera, onde vocês estão? Tá chovendo? Que aqui tá, viu? Aqui já quase passou um tsunami aqui no estúdio WG21, mas tá valendo. Oh meu Deus do céu. Vai, pausa aí que nós chegou. Quero mandar um salve geral aí pra todo mundo que tem me pedido pra mandar um abração pra vocês. Galera, um abraço pra todos vocês. Pode deixar que eu tô olhando todos os comentários. Tô muito feliz que todos vocês estejam gostando dos vídeos. E é isso aí, vamos continuar fazendo e agora vamos responder aí as 10 perguntas pro WG. Bora? Primeira pergunta, do Francisco Javier. Há quanto tempo você anda, WG21? Francisco, eu ando há mais ou menos 22 anos. Eu comecei com 5 anos e hoje tenho 27, né? Então são mais ou menos 22 anos, bastante tempo, né? Segunda pergunta, ela foi da Graciele Domingues. O que te motivou e quem te motivou a voltar a correr depois da queda que quase tirou a sua vida na Bulgária? Graciele, o que mais me motivou a voltar foi Deus, né? Porque acho que sem Ele eu não estaria aqui hoje. E claro que também a minha família me deu o maior suporte, os meus amigos. E sem contar também com a Honda, que além de ter me dado suporte lá, continua me dando suporte e acreditando no meu trabalho. Então acho que eu devo muito à Honda, já são 14 anos que eu ando pela Honda e sou muito feliz e muito grato por tudo que fizeram e acreditaram em mim até hoje. Terceira pergunta, ela foi do Guilherme Schreibers. Guilherme, depois você escreve aí como é que se pronuncia seu nome. Qual foi a primeira vez que você subiu no pódio? Então, a primeira vez que eu subi no pódio foi, na verdade, por um prêmio de consolação, porque eu vou falar bem a verdade, todo mundo falava pro meu pai que eu era muito ruim, que eu não tinha futuro, que ele estava jogando dinheiro fora, mas graças a Deus eu consegui provar o contrário. Então, a primeira vez que eu subi no pódio, eu nem tinha ficado entre os 5, mas ganhei um troféu lá de prêmio de consolação e esse eu nunca vou esquecer, lembro até hoje do formato dele. Quarta pergunta, ela foi do Caio Bruno. Qual foi a corrida... Tchau, obrigado. Qual foi a sua corrida mais insana, que você jamais vai esquecer? Então, acho que a corrida que mais me marcou são 3, na verdade, né? Que foram as participações no Motocross das Nações. É tipo a Copa do Mundo, mas voltada para o motocross, que reúne os 3 melhores pilotos de cada país e vão lá defender o seu país. E graças a Deus a gente conseguiu ir, foi muito bem. Foram as únicas vezes que o Brasil se classificou para a final. A primeira vez foi em 2007. A gente terminou em 16º na geral. Foi eu, o Balbi e o Leandro. A segunda vez foi eu, o Balbi e o Leandro novamente, que a gente conseguiu ficar em 14º na Inglaterra. E por último na Itália, que foi eu, o Balbi e o nosso querido Suyan, que a gente conseguiu ficar em 14º novamente. Foram os únicos melhores resultados do país e as únicas vezes que a gente conseguiu classificar para a final. Então essas vezes foram inesquecíveis para mim. A quinta pergunta, ela foi da Mari Lopes. Você sempre esteve envolvido com motocross? Como é viver nesse mundo? Mari, eu não posso falar de outro mundo, porque eu só vivi motocross desde que eu nasci. Eu acho que eu já quase nasci em cima de uma moto e sempre me dediquei muito a abrir mão de todas as outras coisas para poder ser piloto, para poder ser profissional, conquistar alguns resultados que eu consegui conquistar. Então não dá para eu falar como seria outro meio de viver, porque eu sempre vivi isso. Mas graças a Deus eu sou muito feliz e muito realizado com tudo que eu fiz, todas as oportunidades, todos os momentos que eu vivi em prol do motocross. Então sempre tenho muita alegria em poder falar que passei a vida inteira fazendo isso. Sexta pergunta, ela foi do João Ricardo. Todo piloto profissional vive de resultados. Você já foi campeão de tudo que disputou. Como você lida com isso? A pressão por vitórias. Pergunta difícil, hein? Porque eu vou falar bem a verdade mesmo, galera. É muito difícil você lidar com a derrota quando você consegue conquistar, exatamente como o João Ricardo falou. Em 2007, 2009 eu fui campeão simplesmente de tudo que eu participei.
E eu era muito novo, eu tinha o quê? Eu tinha 17 anos quando eu fui campeão a primeira vez. E depois eu passei alguns momentos difíceis, tanto é que como quando foi na Bulgária, em 2008, que eu também acabei me machucando, quebrei o pé. Então assim, quando a gente tá lá em cima e às vezes cai, você às vezes não consegue administrar isso tão bem, porque a vitória ela te faz bem, ela te deixa bem. Quando você tá ganhando parece que tudo tá dando certo, e quando você perde parece que tá dando tudo errado. Então realmente é muito difícil lidar com essa pressão, com a vitória, com a derrota, mas a gente vai sofrendo, vai aprendendo e conforme vai passando o tempo a gente vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais maduro. E hoje eu tenho assim bastante consciência de que é muito melhor que eu volte inteiro para casa, que eu consiga treinar mais, evoluir para a próxima corrida, do que às vezes me arriscar totalmente em uma corrida. Então hoje eu consigo administrar muito melhor a vitória e a derrota. Sétima pergunta, ela foi da Gleice Neves. Diante de tantos títulos alcançados, qual a próxima meta a alcançar no motocross? É muito legal essa pergunta, eu gostei muito dela, porque na verdade eu sempre vou trabalhando com prazos curtos e prazos longos, né? E o que acontece? Há 2 anos e meio, 3 anos, eu montei a WG21.com.br e tenho sido muito feliz com essa loja. Graças a Deus as pessoas têm muito carinho comigo, então esse é um dos projetos que eu tenho para o futuro no motocross, porque eu sei que a carreira de piloto ela não vai ser para sempre, principalmente a carreira profissional. Claro que eu vou continuar andando de moto, vou continuar fazendo várias corridas e tudo, mas eu sei que um dia eu vou parar, então já estou começando a projetar o meu futuro. Outra coisa que tem me deixado muito feliz também é o YouTube. Vocês estão assistindo os vídeos, estão gostando muito e estou tendo um respaldo de vocês muito bom. Então estou muito feliz com isso e vão surgir novos projetos aí, galera. Pode deixar que com certeza vão aparecer outros projetos. Tenho dado alguns cursos também, então a gente vai estar sempre junto aí. O motocross eu não consigo largar, a gente vai estar sempre junto. Oitava pergunta, ela foi da MX Sport e do Rodrigo Durval. O que você acha sobre as contratações de pilotos estrangeiros para equipes brasileiras, tomando o lugar de vários pilotos brasileiros que têm grande potencial? Assim como o Rodrigo Lama, o Thales Villard, que esse ano quase ficou de fora do brasileiro, entre outros. Parabéns pelos vídeos e obrigado pelas dicas. Então, essa é uma pergunta muito complexa, que eu tenho até um pouco de medo de responder ela, porque às vezes você pode estar desagradando umas pessoas e agradando outras, mas fazer o que, né? Faz parte. Eu acho que tem 2 lados dessa história, o lado positivo e o lado negativo. Vamos começar pelo lado positivo. O Brasil era um país que até pouco tempo atrás não tinha pilotos com destaque tão bom, que não tinha uma velocidade tão grande em cima da pista. Então, o que acontece? O nível brasileiro, o nível dos pilotos brasileiros era bem inferior. E depois que os pilotos estrangeiros chegaram, conseguiram evoluir o nível do Brasil a um ponto excelente. E eu acho que é só assim para a gente um dia ter um campeão mundial brasileiro. Então, por esse lado olhando, tá certo. Agora tem o lado negativo, que realmente acaba tirando o emprego de vários pilotos brasileiros, que tira a oportunidade, já que é um esporte que não é tão reconhecido, né, nacionalmente. Mas acredito que... Epa, passarinho. Acredito que seja isso mesmo, galera. Você tem sempre um lado positivo e sempre um lado negativo, mas eu acho que no final das contas, a longo prazo, vai ser muito positivo para o nosso país, porque um dia a gente ainda vai ter um campeão mundial brasileiro. Nona pergunta, ela foi do Renan Magno. O que passou pela sua cabeça depois do seu acidente na Bulgária? Renan, acho que a primeiro momento passou só uma coisa: eu nunca mais monto em cima de uma moto. Mas, poxa, eu andei a vida inteira de moto, cresci fazendo isso, passei a minha vida inteira fazendo isso, então depois que passou um pouquinho daquele momento de sofrimento, daquele momento de dor, porque o ser humano é assim, né? Passa um pouquinho e ele vai esquecendo a dor. E acho que foi mais ou menos isso, eu esqueci um pouquinho a dor que eu passei e comecei a voltar aos poucos, mas foi muito difícil porque muita gente não sabe. Eu entrei em depressão, passei boa parte do tempo lá mesmo no hospital em depressão, porque imagina só, eu estava longe de casa,
não conseguia falar a língua, não falava com ninguém, tava só eu e meu pai sozinho lá. Eu nem entendia direito o que estava acontecendo comigo, se era muito grave, eu nem achava que era uma coisa grave que eu estava passando. Aí de repente eu chego aqui no Brasil, o meu médico vira e fala pra mim: ó, Wellington, eu não queria falar pra você lá porque senão ia acabar te assustando mais ainda, vocês estavam sozinhos, mas o que você passou foi muito sério, você estava correndo muito risco de vida. O que você teve às vezes mata mais até do que câncer. Porque pancreatite é uma coisa muito séria, né? E eu lá ia saber que pancreatite podia me matar. Eu lá, não, o médico falava lá, né? Porque eu tava com pancreatite e tal, que ia ter que tirar um pedaço do pâncreas, ia ter que tirar o baço. Mas em momento nenhum eu achava que, nossa, não, tô correndo um risco. Mas assim, depois que eu voltei, realmente foi muito difícil para eu voltar. As primeiras vezes eu ia andar de moto, às vezes, sabe, eu batia o pé no chão, já parava, colocava a mão na barriga, nossa, será que aconteceu alguma coisa, será que tá tudo certo? Enfim, qualquer coisinha que eu sentia já corria e ligava pro médico. Mas assim, eu acho que a vida é assim, né? Ela é feita de degraus, a gente tem que ir subindo um por vez para conseguir chegar no topo da escada. E foi o que eu fiz, eu comecei a voltar aos poucos, fui evoluindo cada vez mais e acredito que hoje o meu nível, a minha velocidade seja maior até do que antes de eu ter ido embora. Então assim, algumas coisas na vida da gente não tem como a gente fugir, não tem como escapar, então a melhor forma é encarar de frente e superar as dificuldades, porque isso daí sempre todo mundo vai ter, e quem às vezes não consegue superar vai ficando pelo caminho, e os que vão superando, que vão atravessando essas partes difíceis da vida conseguem chegar lá na frente muito bem e com uma mentalidade muito mais evoluída, porque hoje eu acredito que eu seja um ser humano melhor, então isso teve até o seu lado bom, os dias de sofrimento que eu passei. 10ª pergunta, ela foi da Ariane Estruzani, e ela é menina, piloto de motocross, hein? Isso aí, Ariane, vambora! O que eu posso colocar na mochila para levar para o pit stop? É muito difícil eu te falar isso, Ariane. Você tem que ver mais ou menos o que você usa, né? O que você vai precisar. Porque geralmente é bom você fazer um checklist. Porque toda vez que você for para a pista e você for levar a mochila, aí você pega e já tem tudo certinho. Mas, por exemplo, o meu pai aqui, ele leva um óculos reserva para mim, um par de luvas. Ele leva também ferramentas que ele possa estar mexendo às vezes em manete, suspensão. Coisas assim, detalhes de ajustes que dá para fazer dentro da pista. Uma garrafinha de água, uma garrafinha de isotônico, enfim, são coisas assim que ele sempre leva. A placa na mão, né, e o pincel e o paninho para apagar também, que acho que a placa é muito importante. Tcharam! É isso aí, galera, valeu, muito obrigado mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Quem mandou dica técnica, pergunta técnica, eu vou estar respondendo nos próximos vídeos. E quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, dá essa moral pra gente, compartilha aí que vai dar uma força muito grande, curte, enfim, é isso aí, galera, eu tô fazendo isso pra vocês. Valeu, muito obrigado, final de semana vocês já sabem, né? Derrubar. Então você trava bastante as pernas no tanque da moto, que vai evitar que você acabe tendo um possível tombo. E tchau, só puxar. E depois tem também os saltos, né? Que geralmente você acaba não perdendo tempo nenhum. Então, o que acontece? Nos saltos, galera, toma cuidado, porque quando você vai treinar, pode ter um avião passando quando você vai gravar também. Então sempre tem que estar preparado para tudo. Mas